Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sei que você tem se preocupado aí no seu canal, e diga-se de passagem, uma preocupação bacana, positiva, em divulgar os santos de acordo com seus dias. Então hoje, 13 do mês de junho, é o dia de Santo Antônio. E eu gostaria de contar para vocês, através dos meus estudos bíblicos, a história desse santo que é tido e havido como o santo casamenteiro. Vocês hoje vão entender muito da vida de Santo Antônio. Na verdade, ele nasceu com o nome de Fernando Antônio de Bulhões. Não era o primeiro nome dele, Antônio. O primeiro nome de Santo Antônio era Fernando. Fernando Antônio de Bulhões. Nasceu em Lisboa, ele era português. Nasceu no dia 15 de agosto de 1195. De família nobre, rica. Ele era filho de Martinho de Bulhões, oficial do exército de Dom Afonso, e era filho da Dona Teresa Taveira, mãe dele, Dona Teresa. Sua formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. E Antônio, que era Fernando Antônio, Antônio gostava de estudar e ficava mais recolhido. Característica de personalidade dele. Quando Antônio fez 19 anos, ele entrou para um mosteiro, o mosteiro de São Vicente dos Cônegos, cônegos regulares. Esse mosteiro era da ordem de Santo Agostinho. Na verdade, o pai dele não queria. Não, porque meu filho não vai entrar para nenhum mosteiro, não foi esse o plano que eu fiz para a vida dele. Fernando Antônio vai ter outro tipo de vida. Mas ele, contrariando o pai, ele fez questão de entrar para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos de Santo Agostinho. Entrou e morou por lá, ficou nesse mosteiro 2 anos. Ele tinha nesse mosteiro uma grande biblioteca à sua disposição. E ele adorava estudar, adorava ler. E Antônio foi avançando na sua história pelo estudo e pela oração. Depois, ele acabou sendo transferido para Coimbra, que é um importante centro de estudos de Portugal. Coimbra é a cidade intelectual da Europa. Coimbra, que é inclusive cantada numa canção do Roberto Carlos, falando das suas universidades, das suas faculdades, da oportunidade que ela dá do ser humano crescer enquanto ser humano estudando em Coimbra. Então o Antônio com ele não foi diferente. Ele ficou lá em Coimbra 10 anos. E lá em Coimbra foi que Antônio acabou sendo ordenado padre. Lá ele se tornou um sacerdote. Logo, ele se descobriu com o dom da palavra. A palavra transbordava em Antônio. Aquele padre agostiniano, quando o pessoal o ouvia falar, ficava encantado. Meu Deus, como ele fala bonito! Como esse Antônio fala bonito! Ele tinha grande conhecimento e poder de pregação. Ele tinha
Unção, essa é a palavra. Essa unção vem do divino. Essa unção vem de Deus. E ele era ungido pelo Senhor, ele tinha unção. As palavras de Antônio não eram apenas palavras, elas vinham adocicadas com a unção na medida certa. De padre agostiniano, Antônio acabou por se tornar um frei franciscano. Em Coimbra, onde ele ficou 10 anos, o padre Antônio, que era Santo Antônio, ele conheceu ali os fiéis franciscanos. Na verdade, ele conheceu os freis franciscanos. A conduta, o jeito dos freis franciscanos se portarem. E ele ficou entusiasmado demais pelo fervor e até a radicalidade com que estes viviam o evangelho e não para os bens materiais. Os freis franciscanos, eles viviam pela palavra e da palavra de Deus. Falou, quer saber de uma coisa? Eu também nasci com esse dom. Eu também não quero saber do material na minha vida, não. Eu quero me dedicar à palavra de Deus, a Deus. E, obviamente, quando a gente se dedica a Deus de coração e de alma, a gente se dedica ao ser humano. Então, o Frei Antônio mudou-se para o mosteiro de São Francisco de Assis. Foi muito interessante o encontro de Santo Antônio com São Francisco de Assis. Santo Antônio faz o pedido de ir para Marrocos. Olha, eu gostaria de ir para o Marrocos, lá eu gostaria de pregar o Evangelho e, se vocês me permitirem, eu queria me transferir. Queria deixar aqui a Europa e ir para Marrocos. Os franciscanos permitiram. No meio do caminho, porém, o Frei Antônio ficou doente, ele ficou muito doente. E tão doente que ele não pôde dar sequência à viagem a Marrocos. Aí ele foi forçado a voltar para Portugal. Na viagem de volta, ele voltava de barco. O barco de Antônio, ele foi desviado para a Itália. E ao invés dele voltar então para Portugal, ele foi parar na Sicília, lá na Itália. Foi para Sicília e aí ele teve lá um grande encontro de mais de 5.000 frades franciscanos. Esse encontro foi chamado de Capítulo das Esteiras. Lá, Antônio conheceu pessoalmente São Francisco de Assis. E a mão de Deus o tinha guiado por caminhos diferentes. Quer dizer, ele tinha um plano, né? Ele queria ter ido para Marrocos. Ficou doente. Aí voltava para Portugal. Só que o barco dele foi desviado. E ele vai para Sicília, na Itália, onde ele conhece pessoalmente São Francisco de Assis. A luz deve brilhar para todos. Após conhecer pessoalmente São Francisco de Assis, Frei Antônio, ele passou 15 meses como um eremita ali no Monte Paulo. São Francisco acabou enxergando em Antônio os dons que Deus deu a ele. Puxa, Antônio, disse São Francisco de Assis para ele. Antônio, eu estou impressionado com os seus dons e eu queria te chamar a partir de agora de bispo. Você vai ser meu bispo. E eu gostaria, sabe, Antônio, de encarregar você como bispo na formação teológica dos irmãos aqui do mosteiro de São Francisco de Assis. Você é muito usado por Deus, Antônio. Você é muito ungido por Deus. Você tem a unção. Então, eu nomeando você bispo, eu gostaria que você cuidasse da formação dos freis franciscanos. No capítulo geral da Ordem dos Franciscanos, ele é enviado de lá para Roma para tratar de assuntos. Os assuntos seriam muito importantes, assuntos que seriam tratados com o Papa Gregório IX, que fica também o padre, o Santo Padre Papa Gregório IX, ficou impressionado com a inteligência de Antônio.
a eloquência de como a palavra vinha na boca de Antônio, como ele usava a palavra. E sabe o que o Papa Gregório fez com o agora bispo, nomeado por São Francisco de Assis, Antônio? O chamou de Arca do Testamento. Olha que honraria. O Papa Gregório chamou Antônio, você é a Arca do Testamento. Era impressionante a força da palavra de Antônio. Ele tinha uma força irresistível com as palavras. O que ele dizia, o que Santo Antônio dizia, o que ele pregava, enquanto um padre franciscano, entrava no coração e na alma das pessoas. Era impressionante a força das palavras dele. E aí, São Francisco de Assis o nomeou como o primeiro leitor de teologia da ordem franciscana. Em seguida, mandou-o para estudar teologia, para ensinar os seus alunos e pregar ainda melhor. Juntavam-se, às vezes, mais de 30 mil pessoas. A gente imagina, aquele tempo não tinha internet. Aquele tempo não tinha como divulgar. Era o boca a boca. E quando alguém falava assim, olha, quem vai pregar vai ser Antônio. Ele vai pregar. Ia juntando gente. Houve a oportunidade de mais de 30 mil pessoas estarem juntas, reunidas, para escutar Antônio, devido ao dom. Vocês imaginem o que saía da boca de Santo Antônio. E muitos milagres nesta pregação. Você imagina, tinha 30 mil pessoas, muitos milagres aconteciam. Foi quando morreu São Francisco de Assis. Após a morte de São Francisco de Assis, aí Antônio, ele acabou sendo enviado a Roma para apresentar ao Papa a regra da ordem de São Francisco. Então ele vai ter com o Papa essa missão importantíssima. Os milagres de Santo Antônio, protetor das coisas perdidas, protetor dos casamentos, protetor dos pobres, é o santo dos milagres. Aqui um parênteses. Santo Antônio é poderosíssimo. Você que está ouvindo esse relato, que às vezes tem Santo Antônio como um santo assim mais da brincadeira, aquele que arranja o marido, aquele que arranja o casamento. Você precisa entender isso de uma vez por todas. O meu pai dizia isso. Meu pai dizia, olha, tudo que você pedir a Santo Antônio, tudo, Santo Antônio te atende. Tudo o que você pedir. Então prepare aí o seu pedido daqui a pouco a Santo Antônio. Porque ele é protetor das coisas perdidas, se você perdeu alguma coisa importante para você. Ele sim é protetor dos casamentos. Ele é protetor dos pobres. É o santo dos milagres. Fez muitos ainda em vida. Você sabia que Santo Antônio, porque, veja, esse privilégio é de poucos, viu? No mundo dos santos que nós reverenciamos na Igreja Católica, pouquíssimos são santos que fizeram milagres em vida. E Santo Antônio é um deles. Tão grande o seu poder, tão grande. Então, Santo Antônio, durante as suas pregações nas praças e nas igrejas, ele fazia cegos enxergarem, surdos ouvirem, coxos andarem, muitos doentes ficaram curados diante do sermão, diante da palavra de Santo Antônio. Ele em vida, ele curava as pessoas cegas, ele curava as pessoas surdas, coxas e tantos doentes. Ele tinha o dom da palavra, da pregação. Reunia 30 mil pessoas para ouvi-lo. Redigiu os sermões tratados sobre a Quaresma e os Evangelhos, que estão impressos em 2 grandes volumes de sua obra. Isso tudo é Santo Antônio. Santo Antônio e o seu poder. Falecimento de Santo Antônio. Por que
ele é tido como o Santo Antônio de Pádua, né? Embora tivesse nascido lá em Portugal, lá em Lisboa. É que ele morreu em Pádua. Ele morreu na Itália, em Pádua, num dia 13 de junho, como é o dia de hoje. Por isso que ele tem o seu dia comemorado a 13 de junho. Então, Santo Antônio morre em Pádua, na Itália, a 13 de junho, no ano de 1231. 1231. Ele contava 36 anos. Era moço. Santo Antônio era moço. Por isso que ele é conhecido também como Santo Antônio de Pádua, né? Porque morreu em Pádua. Antes de falecer, nas portas de Pádua, Santo Antônio fez a seguinte oração. Aí foi o próprio Santo Antônio que fez. E eu queria repeti-la aqui agora, junto com você, se possível. A oração que o próprio Santo Antônio fez antes de falecer. Ó Virgem gloriosa, que estais acima das estrelas. E completou: estou vendo meu Senhor. E em seguida ele faleceu. Gente, essa é uma passagem das mais importantes da história desse santo. A ele foi dado o privilégio de ver Deus ainda em vida. Instantes antes de morrer, às portas de morrer, Santo Antônio disse assim, essa oração foi ele que fez. Presta atenção nas palavras dessa oração. Ele que tinha um dom da palavra. Ele disse, olha o privilégio, olha a graça. Ó Virgem gloriosa, que estais acima das estrelas. Obviamente ele falava de Nossa Senhora. E ele completou, estou vendo o meu Senhor. Estou vendo Cristo, né? Estou vendo Jesus, o meu Senhor. Estou vendo. E em seguida, ele faleceu. Dizem que ele faleceu com um sorriso nos lábios, porque ele sabia que começava ali a vida eterna. Aí, após a morte de Santo Antônio, os meninos da cidade logo saíram a dar notícia. O santo morreu, Santo Antônio morreu. Para todo mundo, ele já era um santo, porque ele fazia milagres em vida. O santo morreu, Santo Antônio morreu. E em Lisboa, os sinos das igrejas começaram a repicar sozinhos. Não, ninguém tocou o sino, não. Sozinhos em Lisboa, os sinos começaram a repicar. E só depois o povo soube da morte de Santo Antônio. Ele também é chamado de Santo Antônio de Lisboa por ter nascido ali. Devoção a Santo Antônio. Aconteceram tantos milagres após a morte de Antônio, que 11 meses depois, só 11 meses depois, ele foi beatificado e canonizado. Gente, isso é recorde. Você que estuda a vida dos santos sabe que isso é recorde, porque ele fazia milagres em vida. Então, mais santo que ele não havia. 11 meses depois, foi beatificado e canonizado. Quando seu corpo foi exumado, a língua de Santo Antônio estava intacta. Ele tinha o dom da palavra, Santo Antônio. O dom, ele nasceu com este dom, com essa unção da palavra. São Boaventura estava presente no dia em que ele foi exumado, né? E a língua dele estava intacta. São Boaventura estava lá e disse o seguinte, São Boaventura: esse milagre é a prova de que a pregação de Antônio e de Santo Antônio era inspirada por Deus. A língua de Santo Antônio até hoje está exposta na Basílica de Santo Antônio, na cidade de Pádua. Se um dia você puder ir a Pádua, você pode fazer essa visita como eu fiz. A ouvinte que nos escreve aqui essa história linda, essa carta linda, diz que esteve lá em Pádua e viu, foi ver a língua exposta de Santo Antônio. Sua canonização foi realizada pelo Papa Gregório IX, aquele mesmo, na Catedral de Spoleto, no dia 30 de maio de 1232, sendo o processo mais rápido da história da igreja, até hoje. Eu falei
Quer recorde? Em 1934, ele foi declarado padroeiro de Portugal. Santo Antônio é o padroeiro da nossa pátria mãe, desde 1934. Em 1946, foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Tamanha sua inteligência, doutor da Igreja. Bem, então eu gostaria que hoje você fizesse comigo a oração de Santo Antônio. Agora que você já sabe que Santo Antônio tem todo esse poder, ele fazia milagres em vida, saiba, como dissera meu pai, que tudo que você pedir a Santo Antônio você alcança. Então você vai fazer comigo agora essa oração. Prepare o teu coração. Meu querido Santo Antônio, dos mais carinhosos, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para o próximo, vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Durante a vida, o Senhor Santo Antônio fez milagres espantosos. Nada vos era impossível senão deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. O Senhor atendia a todos, independente de quem fosse, a todos. Então, neste momento, Santo Antônio, a vós recorremos e nós vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que nesse momento nós pedimos. Peça a tua graça, peça, Santo Antônio. Tudo que você pedir a Santo Antônio, você é ouvido. Peça. Isso. Eu também estou pedindo a minha graça. Peça. Peça a tua graça, Santo Antônio. Pode pedir com fé, com amor, pela sua santa e eficaz intercessão. Peça. E repita comigo. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração está sempre cheio de simpatia pelos homens, pelas mulheres. Segredai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as mercês que pedimos. Peça, Santo Antônio, interceda por mim, interceda por nós, Santo Antônio. E para encerrar, o responsório de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais, recorrei a Santo Antônio. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Recorrei a Santo Antônio, recorrei a Santo Antônio. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro e a morte. Recorrei a Santo Antônio. O fraco torna-se forte. Recorrei a Santo Antônio. E torna-se o enfermo são. Recorrei a Santo Antônio. Todos os males humanos se moderam e retiram. Recorrei a Santo Antônio. Digam-no aqueles que o viram, e digam-nos os paduanos. Recorrei a Santo Antônio. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Recorrei a Santo Antônio. Muito bem, muito obrigado a essa minha ouvinte querida, que assina ao final de tudo, né? Inês Maria Aquino Souza. Inês Maria Aquino Souza, obrigado, viu? História linda sobre Santo Antônio. Muita gente talvez não soubesse. É como você disse aqui na carta, né, que a gente muitas vezes brinca com Santo Antônio sobre o santo casamenteiro e talvez não pare para pensar que ele foi o doutor da igreja, que ele tinha o dom da palavra, que ele tinha essa unção
de Jesus, essa unção em nome do Espírito Santo. Fez milagres em vida, Santo Antônio. Que poderoso tu és, Santo Antônio. E eu queria completar, viu, Inês Maria? Eu queria completar cantando uma música que Elias Muniz compôs, juntamente comigo, Paulinho Boa Pessoa. Eu e Elias Muniz compusemos. Também uma música em homenagem a Santo Antônio, que eu espero que vocês gostem bastante. Por favor, Paulinho Boa Pessoa cantando em homenagem a Santo Antônio. Padroeiro dos pobres, consolador dos aflitos, sua mensagem de amor e de fé vive até hoje entre nós. Protetor dos desertados, defensor dos explorados, plantou a palavra de Deus com amor, onde levou sua voz. Santo Antônio, a minha fé não tem fim. Santo Antônio, arranja um casamento pra mim. Santo Antônio, a minha fé não tem fim. Santo Antônio, arranja um casamento pra mim. Amante da natureza, bondoso frade franciscano, santo casamenteiro que faz tanta gente feliz. Um dia enquanto rezava, teve uma aparição. Nos seus braços uma criança, uma luz, era o menino Jesus. Santo Antônio, a minha fé não tem fim. Santo Antônio, arranja um casamento pra mim. Santo Antônio, a minha fé não tem fim. Santo Antônio, arranja um casamento pra mim. Amante da natureza, bondoso frade franciscano, santo casamenteiro que faz tanta gente feliz. Um dia enquanto rezava, teve uma aparição. Nos seus braços uma criança, uma luz, era o menino Jesus. Santo Antônio, a minha fé não tem fim. Santo Antônio, arranja um casamento pra mim. Santo Antônio, a minha fé não tem fim. Santo Antônio, arranja um casamento pra mim. Santo Antônio, a minha fé não tem fim. Santo Antônio, arranja um casamento pra mim. Santo Antônio. Gostou? Gostou da música? Por favor, então abaixo do vídeo eu peço a gentileza de vocês deixarem os comentários. Comentem, fala aí o que você achou da história de Santo Antônio, se você já conhecia, se não conhecia, né? Se você ficou surpreso de saber e ver como é importante a gente entrar nas histórias dos santos. Gostou da música? A gente procurou aqui cantá-la com muito carinho, com muito amor para você. Se gostou, comente. Se não gostou, também comente, tá? Muito obrigado a todos sempre pela atenção.